estamos de volta aqui com o TV Mar News. Gente, olha só, o número de contaminação pelo novo coronavírus tem crescido aqui no estado. Nos últimos 2 dias, ultrapassou 1.000 pessoas novas, né, com o novo coronavírus. E a gente vai trazendo mais informações ao vivo agora com Fernando Palmeira, que está lá na companhia do infectologista Fernando Maia. Fernando, muito bom dia para você. Mais uma vez, bom dia, Porlane, para toda a nossa audiência, para a nossa equipe. É isso mesmo, ainda é preocupante o número de pessoas que perdem a vida pelo mundo afora, no Brasil e particularmente em Alagoas. Só nas últimas 24 horas já perdemos 5 valiosas vidas. Essa história de só ficar em casa quem é fraco não vai nessa não. Se não tiver necessidade de sair, fique em casa. Procure seguir rigorosamente todas as orientações de infectologistas, das autoridades sanitárias. Estou aqui ao lado desse cara que não tem dormido nos últimos meses, dorme muito pouco, ou seja, cochila em defesa da vida. E nessa luta que, graças a Deus, tem sido vitoriosas, porque muitas vidas têm sido salvas graças ao trabalho do Dr. Fernando Maia, infectologista, que vem nos fazer uma análise e trazer esse reforço de orientação para que nós nos mantenhamos distante das contaminações. Parabéns pelo belíssimo trabalho em defesa da vida. Fique à vontade para falar para o nosso povo, doutor Fernando Maia. Muito bom dia a todos os telespectadores. De fato, a batalha não está ganha, a guerra não, a gente não venceu ainda. Houve uma diminuição importante do número de casos e do número de mortes. Nós já estamos com menos de 10 mortes por dia. Mas a guerra ainda não está ganha. A gente ainda tem casos de coronavírus. E se a gente não tomar cuidado de ter os cuidados de manter o distanciamento social, de usar máscara, de lavar as mãos, a gente vai ter aumento do número de casos novamente. Então é muito importante que as pessoas entendam isso, que nesse momento ainda a guerra não está ganha e a gente ainda precisa manter os cuidados para que a gente possa manter a doença sob controle. Graças a essa sua luta, de seus colegas, do pessoal das autoridades sanitárias, Alagoas tem aparecido com a cor azul clara, significa dizer que nós estamos bem, estamos em queda com relação ao coronavírus. Mas pelo interior afora, comparativamente à capital, como é que estamos aí? No interior a gente ainda tem, nesse momento, o interior tem mais casos do que a capital. Aqui a capital a gente já está com a doença bem mais controlada. A gente já tem muitos casos internados aqui, porque a maior parte da estrutura hospitalar do estado está em Maceió. E é natural que pacientes do interior do estado venham se internar em Maceió, mas o número de pacientes que vêm daqui da capital é bem menor do que o do interior nesse momento. Então é importante que todas as pessoas observem esses cuidados para que a gente possa continuar nessa luta e vencer a doença. O interior está mais problemático do que a capital. Primavera chegou, com ela também veio logo em seguida o verão. Isso para a saúde, para o combate ao coronavírus, é importante esse clima? Sim, é importante. A gente espera que nessa fase agora que nós estamos vivendo, iniciando a primavera, daqui a pouco a gente está no verão, a gente espera que com o aumento do calor, da luminosidade, diminuição da umidade, a gente espera então que o número de casos diminua. É o que a gente espera. Provavelmente nós não vamos deixar de ter coronavírus, mas nós devemos ter uma diminuição importante do número de casos. Mas lembrando sempre que é importante, não podemos descuidar nesse momento, porque senão os casos vão voltar a acontecer. Esse vírus é extremamente contagioso, esse é um vírus que pode causar forma grave, pode levar à morte muitas pessoas. Então a gente não pode descuidar nesse momento. O que é que representa uma pessoa reinfectada, ou seja, já teve o vírus e agora demonstrou o exame que ainda tem o vírus no organismo? A gente já sabia disso de outros locais que já tinham apresentado, é a chamada segunda onda da doença. São pessoas que já tiveram infecção num determinado momento e alguns meses ou anos depois apresentam nova infecção. Isso não é exclusividade desse coronavírus novo. Outros coronavírus que a gente já conhecia já faziam isso. E com esse coronavírus novo está acontecendo a mesma coisa. A gente não desenvolve imunidade permanente. Então, mesmo quem já teve a doença, é importantíssimo que continue a ter os mesmos cuidados, de usar máscara, distanciamento e higiene das mãos. Além de toda essa questão da higienização, quais os medicamentos que não sejam folclóricos e que realmente eles servem para fazer uma prevenção? A prevenção específica, não existe nenhum remédio nesse momento conhecido da ciência, nenhum remédio que
efetivamente funcione como prevenção. O mais importante são essas medidas gerais, o distanciamento social, a higiene das mãos e o uso de máscara. A gente usa medicamentos para tratar as várias fases da doença, mas nesse momento não há nenhuma droga específica que atue contra o vírus, nem como prevenção, nem como tratamento. Então a gente trata os efeitos que o vírus causa, a gente consegue tratar e trata bem. A mortalidade por coronavírus é pequena, é baixa, e hoje a gente já consegue tratar pacientes que antes morriam, alguns meses atrás morriam, hoje não morrem mais. A gente consegue controlar direitinho, porque a gente já conhece melhor a doença. Então, o coronavírus tem tratamento? Tem. Agora, não existe medicação para evitar o coronavírus. Nem a cloroquina? Nem a cloroquina, infelizmente não. Eu gostaria muito que funcionasse, mas infelizmente não funciona não. Estrutura para o atendimento em geral, leitos, ambulatórios, UTIs. Nós estamos com vaga ou estamos superlotados? Não, estamos com vaga. Nós estamos, até os dados de ontem que eu vi, nós estávamos com menos de 50% dos leitos ocupados. Isso é muito bom. Significa que a gente hoje, se qualquer pessoa precisar de leito para Covid, tem. Tanto leito de enfermaria quanto leito de UTI. Então a gente tem vaga sim, certo? Então nós estamos, nesse aspecto, a Alagoas está numa situação tranquila em relação a isso. Doutor Fernando, meu xará, em seu nome, em nome de todos aqueles que estão nessa batalha no front, nesse combate ao coronavírus, salvando vidas, o nosso muito obrigado, parabéns e continue nessa resistência como esse grande herói. Fique à vontade para as orientações que queira reforçar a nossa comunidade para que nós vençamos definitivamente esse vírus infeliz. Bom, muito obrigado. A luta é grande, mas a gente vai vencer se Deus quiser. O importante agora a gente ainda não tem vacina. A vacina deve chegar no início do próximo ano, mas é apenas uma previsão, não há nada confirmado. Então, até a gente ter a vacina, é importantíssimo a gente continuar lavando as mãos, mantendo o distanciamento social e usando máscara. Quando chegar a vacina, a gente provavelmente vai ter um pouco mais de tranquilidade. Mas enquanto isso, não podemos baixar a guarda. Temos que continuar com esses cuidados básicos, porque com esses cuidados a gente consegue controlar a doença. Todos esses importantíssimos aconselhamentos e orientações são vitais para que vençamos e continuemos a vencer o coronavírus. Nada de tirar a máscara, nem em público, nem em canto nenhum. Higienização total e ficar no distanciamento. Todas essas recomendações são basilares e importantes para que a gente definitivamente vença o Covid-19, o coronavírus. Aqui da Jatiuca, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar News. E a gente segue aí com Porlane Santos, inclusive com o aplicativo TV Mar e Gazeta Web. Porlane, é com você. Muito obrigada mais uma vez, Fernando. E a gente vai agora para o nosso quadro Penal News, aqui na companhia do advogado criminalista Bruno Calado. Hoje a gente fala sobre princípios do processo penal. Não é isso, Bruno? Bom dia para você. O que são os princípios e o que é um processo penal? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez, um prazer grande estar por aqui. E eu trago esse tema que ele traz intrinsecamente vários princípios, várias questões de ordenamento jurídico que são conhecidas por pessoas comuns do povo, por ouvir falar em algumas expressões, mas aquelas expressões são superdaneadas em princípios. Então eu trago esse tema de princípios do processo penal e começo conceituando que princípios é o conjunto dessas normas máximas que devem ser observadas e respeitadas pelo direito, né? E o processo penal, ele é o conjunto desses procedimentos, certo? É quando a gente aplica o direito penal à jurisdição. É quando pegamos aquela parte teórica e jogamos numa prática. E esse conjunto de procedimentos que geralmente vai de uma denúncia, o inquérito policial antecede o processo, mas o conjunto de procedimentos que vai de uma denúncia, de uma queixa-crime, de uma notícia-crime, até a sentença, né? E depois a fase recursal. Então, tudo isso é o processo penal. Todos esses procedimentos, é uma cadeia de procedimento, uma subsequente à outra que deve ser respeitada. E nessa cadeia de procedimentos, Porlane, nesse processo todo, e aqui em específico o processo penal, existem leis, existem artigos, existem princípios, existem regras de modo geral, normas de modo geral, que devem ser respeitadas no processo. E quais são os exemplos de princípios do processo penal?
Existem vários princípios, uns respaldados pela Constituição Federal, outros trazidos pelo próprio processo, pelo próprio Código de Processo Penal, e eu trago alguns princípios que são conhecidos pela população, outros que não são tão conhecidos, mas que serão a partir de então. E eu começo a falar do princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse já foi muito ouvido falar, que é assegurado àquela parte do processo, né, o direito, a ciência de saber sobre o que ela está sendo acusada, para então ela exercer esse contraditório e ampla defesa. Basicamente, esse contraditório e ampla defesa é o direito de contraditar a acusação. A acusação vem lhe imputando alguma situação, então é assegurado a essa pessoa, a essa parte, o direito de contraditar aquela acusação e até produzir provas em seu favor. Durante o processo, a própria parte pode produzir provas em seu favor. Então, por isso, o contraditório e ampla defesa. É um princípio que deve ser bastante respeitado. Inclusive, no Instituto do Tribunal do Júri, esse princípio é até mais saliente quando ele trata de plenitude da defesa. Nós aqui, no processo penal em comum, tratamos da ampla defesa. No Tribunal do Júri, tratamos da plenitude de defesa, porque a defesa técnica deve ser ainda mais robustecida, deve ser ainda mais incisiva, para, ao final do processo, saber se aquele indivíduo realmente é acusado ou inocentado, é culpado ou inocentado naquele processo. E outros princípios, como o princípio da presunção de inocência, é um princípio bastante importante também. Eu arrisco dizer que é um princípio, um dos mais importantes do processo penal. Esse princípio da presunção de inocência, também nomeado de estado de inocência, é aquele princípio que assegura que ninguém deverá ser culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que é isso? Ninguém, o judiciário, o poder de polícia, nem ninguém tem o poder de chegar para uma parte no processo e alegar que ela é realmente culpada. Essa culpa, essa acusação só será comprovada, só será ratificada ao final do processo, na sentença penal condenatória e quando eu digo transitada e julgado, quando não houver mais como recorrer daquela sentença. Então, o princípio da presunção de inocência, ele deve ser respeitado e aqui fica uma queixa por parte da defesa, muitas vezes, que é um princípio que não vem sendo respeitado pelo judiciário. A regra imposta por esse princípio é a liberdade. O indivíduo deve responder em liberdade até que seja considerado culpado. Mas aqui, em alguns casos, alguns juízes ainda insistem em levar como regra a prisão, em manter no cárcere uma pessoa que sequer tem indícios de autoria ou prova de materialidade do fato. Então, é um princípio também bastante importante e este assegura isso, que ninguém deverá ser culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Consequência disso, né, Bruno, são as nossas casas de custódia e o sistema penitenciário de forma geral, aqui mesmo em Alagoas, superlotados, né? Isso. O sistema penal aqui, as casas, o sistema penitenciário aqui do estado encontra-se abarrotado. Chega a ser desumano, Orlando, só em loco para saber as condições de algumas casas de custódia, alguns sistemas penitenciários. Temos aqui no estado, deveremos reconhecer exemplos de sistema penitenciário e eu trago o presídio do Agreste, que fica ali nas imediações de Giraldo Ponciano, de Craíbas, de Arapiraca. É um exemplo, é uma organização muito boa, os reeducandos são muito bem tratados, são tratados de forma digna. Não obstante, existem outros lugares que o reeducando ou então o preso já sentenciado é tratado com a condição análoga a de um escravo, a de um cão, a de um cachorro de rua. Então, assim, é muito triste o não respeito, o desrespeito a esse princípio da presunção de inocência. E logo após o princípio da presunção de inocência, eu trago o princípio da proibição de provas ilícitas. Ele traz uma teoria, Paulane, muito interessante, que é a teoria do fruto da árvore envenenada. Essa teoria do fruto da árvore envenenada, ela diz que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilegais. E eu trago um exemplo bastante típico, que são as interceptações telefônicas.
Nós sabemos que para que uma interceptação telefônica seja legal, ela deve ser autorizada, né? Ela deve ser requerida e depois autorizada. Mas há processos em que a interceptação telefônica é efetivada, é executada de forma ilegal, de forma ilícita. Então, mesmo que numa conversa ali com o réu e o réu venha assumir um crime ou então venha a provar alguma coisa do tipo, se aquela interceptação telefônica foi ilegal, foi inadmitida, aquelas outras provas elas perdem o teor, perdem a função, perdem a eficácia. Então a teoria do fruto da árvore envenenada, ela basicamente diz isso. Eu trago, por último, um princípio também que ele é muito conhecido numa linguagem em latim, que ele diz, é o princípio do nemo tenetur si deteger, que ele diz o seguinte: ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. É também muito conhecido. Você chega numa blitz, por exemplo, uma blitz de lei seca, e você não é obrigado a efetivar o teste do etilômetro ou o teste do bafômetro. Então, é um exemplo desse princípio. Esse princípio ele lhe dá o direito ao silêncio, por exemplo, quando você é interrogado, o delegado de polícia, o magistrado lhe assegura o direito ao silêncio, o direito de ficar calado, o direito de não responder aquelas indagações, caso você não queira. É uma escolha do réu, é uma escolha da parte no processo. Lhe assegura também o direito de não ser coagido a assumir, né? É o que chamamos de tortura policial ou tortura judiciária, quando há justamente essa pressão psicológica ou então, às vezes, até uma tortura física, para que o indivíduo acabe assumindo aquela prática delituosa. Então, esse princípio do nemo tenetur si deteger, que diz basicamente que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ele lhe assegura esses direitos, lhe assegura o direito, inclusive, de você, em seu interrogatório, caso fale, seja levado, seja considerado como uma prova favorável a você mesmo. E hoje, para finalizar aqui a sua participação no quadro Penal News, você tem aí uma poesia feita para a sua avó, inclusive, não é isso? Qual o nome dela? Isso. Ontem eu estava com a minha avó, rapidamente. Eu gosto sempre de estar com minha família, adoro minha família por completo. Fica aqui um abraço para todos eles, para todos os componentes da minha família. E ontem eu estava com minha avó e minha avó disse, minha avó Miriam, que sempre me assiste aqui, ela juntamente com meu avô Rui, não perdem um programa aqui da gente, e ela disse: Bruninho, amanhã eu quero uma poesia chamada Amor de Vó. Eu queimei as pestanas, mas fiz a poesia e hoje eu trago ela aqui. E ela diz o seguinte... Deixa eu dar um abraço então para a dona Miriam que nos assiste, tá bom? Muito obrigado, Orlando. Então ela diz o seguinte: feliz daquele que tem a sorte de ter os avós para lhe darem o norte. É na casa deles que às vezes entramos fracos na certeza de que sairemos mais fortes. Avós é palavra de luxo, é ter sempre com quem contar, é ter lugar certo para encher o bucho, é ter sempre quem lhe escute, quem lhe fale e lhe faça enxergar. Vindo de pura experiência, de quem lhe ama pela essência, o aprendizado é medida certa de quem está sempre ali de vigia em alerta. Quem dera eles fossem eternos, quem dera pudessem com eles trocar sempre abraços fraternos. Avós são exemplos dobrados que fazem tantos se sentirem amados. Difícil mesmo é resumir em pequena poesia o que por mim seria facilmente falado dia após dia. Meus avós realmente valem ouro e por isso coleciono cada momento como o mais legítimo tesouro. Dizer que deles teremos sempre a mais bela imagem do amor autêntico, do carinho sincero, da coragem, de quem sempre fez verdade do que parecia uma miragem, aos avós fica aqui uma singela homenagem. Muito bem, muito obrigada pela tua participação e eu deixo também o meu abraço aí à minha avó Liege, minha avó Esté que já está no céu e a minha mãe que é uma excelente vó também, né? Com certeza. A gente vai encerrando então esse bloco, mas a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para você que nos acompanha, não sai daí.